E aí pessoal, tudo bem? O conteúdo hoje vai ser um conteúdo bem simples, tá? Conteúdo de ótica geométrica, uma parte da ótica geométrica. É um conteúdo, uma das partes iniciais da ótica geométrica, já que o PP vai perpetuar, vai estar presente sempre em todos os fenômenos da ótica geométrica a partir do ponto que ele é explicado, né? Que são os princípios da ótica geométrica, né? Então são três princípios bem simples, bem básicos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre eles aqui bem rapidamente, tá bom? Bem, o primeiro princípio que chamamos de princípio da propagação retilínea da luz, né? Então nós dizemos que em meios homogêneos e meios transparentes, a luz sempre se propaga em linha reta, ela não faz curvas em sua trajetória em meios como estes, né? Para quem não sabe o que é um meio homogêneo, um meio homogêneo é um meio no qual qualquer região deste meio, qualquer parcela de volume deste meio, possui as mesmas propriedades, densidade, temperatura, pressão, tá? Então, nesses meios especiais, a gente pode até descrever que o ambiente aqui da sala que eu estou gravando esse vídeo é um meio homogêneo, tá? Mas quando a gente vai, por exemplo, para a atmosfera terrestre, onde a diferença de pressão, de temperatura e densidade é muito grande de uma camada a outra, esse comportamento aí já tem uma modificação, tá? Mas dentro do que é cobrado no vestibular, dentro do que é cobrado nos livros didáticos, a luz vai se propagar sempre em linha reta, né? Tem outro fenômeno também de escala astronômica, chamado de lentes gravitacionais. Nessa situação, nós dizemos que o campo gravitacional muito intenso, que alguns corpos celestes têm, planetas, por exemplo, e estrelas, eles possuem a capacidade de desviar a luz em sua trajetória a ponto dela fazer curvas, tá? Mas isso já é um assunto mais avançado e pretendo poder futuramente gravar um vídeo e falar um pouco sobre isso, tá bom? Mas vamos voltar para cá. Então, no nosso caso aqui, a luz sempre vai se propagar em linha reta. Isso é um dos princípios da ótica geométrica. Então, com a cabeça, a luz se propaga em linha reta. Por isso, conteúdo chamamos de ótica geométrica, porque dentro dos fenômenos em que a luz vai estar presente, ela vai sempre se propagar em linha reta. E quando a gente fala de reta, lembra aqui de geometria. Então, para trabalhar com ótica geométrica, é bom você ter noção de alguns conceitos básicos de geometria plana, por exemplo. Tá? Bem, o segundo princípio é o chamado princípio da independência dos raios luminosos. Então, tá aqui, eu fiz um esquema aqui bem simples. Suponha que eu tenho duas fontes de luz monocromáticas, né? Uma vermelha e uma roxa, e você percebe que, o que a gente percebe no fenômeno na realidade, que esses raios, quando se cruzam, eles se cruzam da maneira em que o raio que é vermelho, ele continua sendo vermelho antes e após esse cruzamento, né, com o segundo raio, e o raio roxo continua sendo roxo antes e após o cruzamento. Então, eles interagem em um ponto, mas a interação só acontece neste ponto. Após ele, é como se o outro raio não existisse em relação ao outro, né? Esse princípio da dependência é um dos princípios que casam com um dos comportamentos mais interessantes da luz, que é o comportamento ondulatório. Então, se a luz nesse momento aqui se comportasse de maneira corpuscular, como uma partícula, a gente poderia imaginar uma colisão de dois objetos. Quando eles colidem, eles podem modificar a direção de seu movimento. Não é o que acontece com a luz. Você percebe que a luz possui uma direção inicial e após interagir com outro raio de luz, a direção da luz continua sendo o quê? A mesma. É porque existe uma independência da propagação da luz em certos meios, tá bom? Não esquecendo que a luz também é uma onda eletromagnética, tipo eletromagnética, tá bom? E que as ondas, a luz em especial, ela possui um comportamento dual. Em alguns fenômenos ela tem comportamento corpuscular e em outros fenômenos de comportamento ondulatório, beleza? O terceiro e último princípio, que também é bem simples, é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Para explicar esse princípio, eu tentei fazer aqui o seguinte: eu coloquei aqui, desenho um espelho, tá? E imagine que tem um rapaz aqui atrás da câmera olhando através desse espelho. Está aqui a imagem do rapaz vista por nós, tá? Bem, o que está acontecendo aqui? Se na prática, acontece nos carros, por exemplo, até no nosso dia a dia, eu tenho um espelho, eu tenho um observador olhando através do espelho, dois observadores, nesse caso aqui sou eu, o rapaz, o que acontece aqui, né? Se eu consigo vê-lo, a trajetória que a luz está percorrendo nesse momento, qual é? Então vai ter uma fonte luminosa que vai estar iluminando o rapaz, ele vai refletir uma parte dessa luz, essa luz vai se propagar por um meio, vai incidir no espelho, sofrer reflexão e vai chegar até a mim.
Então, o caminho que a luz percorre é rapaz, espelho e a minha pessoa, para eu conseguir vê-lo, tá bom? Mas se eu consigo vê-lo através desse espelho, é porque ele também consegue me ver. Então, qual vai ser a trajetória que a luz vai percorrer agora? Então, existe uma fonte luminosa me iluminando agora, uma parte dessa luz eu estou refletindo, essa luz está incidindo no espelho, está chegando até os olhos do observador. Então, perceba que agora o caminho que a luz percorre é o inverso, de mim para o espelho e para o rapaz. Então, nós dizemos que, mantidas as condições, a trajetória que a luz percorre é a mesma, independentemente do sentido. Então, isso é a ideia do princípio da reversibilidade. Então, tá aí, gente. 3 princípios bem básicos, princípios estes que perpetuam toda a ótica geométrica e que existem aplicações dentro disso e existem consequências desse princípio, tá bom? Então, a ideia é que, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais das aplicações do princípio da propagação retilínea da luz. Porque é esse princípio que vai nos dar uma gama de possibilidades, uma gama de exemplos de fenômenos mais interessantes que envolvem a independência e a reversibilidade. Beleza? Então, se gostou do vídeo, achou legal, então tem sugestões, faz esses comentários aí. Rodolfo, melhora nisso, melhora naquilo. É apenas os primeiros vídeos, estou melhorando aqui um pouco os equipamentos, a região, a iluminação, o som. Então, deixa aí o teu like, certo? Aperte o sininho, porque a partir de agora eu vou alimentar mais o meu canal e sempre vou tentar resolver questões de Enem, resolver questões de outros vestibulares e trabalhar um pouco da física em prol de vocês, tá bom? Então, valeu, até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Continuando ainda nos princípios da óptica, vamos tentar trabalhar um pouco agora sobre um princípio específico, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio, ele vai ser responsável, ele vai explicar alguns fenômenos que eu vou falar aqui, tá bom? Mas, antes de continuar, eu quero lembrar somente um conceitozinho que vocês aprendem no início da óptica geométrica, que são as fontes primárias e as fontes secundárias, né? O que seriam fontes primárias? Seriam fontes que emitem sua luz, que produzem sua própria luz, né? As estrelas, por exemplo, são fontes primárias de luz. Uma lâmpada acesa é uma fonte primária de luz, tá bom? E as fontes secundárias são as fontes que emitem de volta essa luz, ou refletem essa luz emitida pelas fontes primárias. Então, por exemplo, esse vídeo aqui para ser gravado, ele precisa estar sendo iluminado por fontes primárias, o sol ou uma lâmpada acesa, né? Um refletor. E eu estou emitindo um pouco dessa luz visível, estou refletindo essa luz visível um pouco emitida pelas fontes primárias, eu me comporto como uma fonte que secundária, né? Então, o Sol é uma fonte primária, a Lua já não é mais uma fonte primária, é uma fonte secundária. A gente só consegue ver a Lua porque é o Sol que está iluminando ela, beleza? Então, além desse comportamento, além dessa nomenclatura de primário e secundário, as fontes de luz também podem ser classificadas como fontes pontuais ou extensas. A ideia de pontual ou extensas vai depender do tamanho, das dimensões da tua fonte. Embora que essas dimensões vão depender do teu referencial. Okay? Uma fonte pontual ela pode ser pontual para um determinado referencial, mas pode ser extensa para outro referencial. Né? As lâmpadas, por exemplo, que iluminam uma sala, elas podem ser consideradas como fontes extensas, tá bom? Mas as mesmas lâmpadas colocadas em ambientes muito grandes, por exemplo, estádio de futebol, né, vai acabar sendo o quê? Uma fonte pontual, ok? Então, uma estrela, o Sol, nosso Sol, que não é uma estrela não tão grande em comparação às outras estrelas que existem no universo, devido à proximidade que ela está do nosso planeta, a gente considera ela sendo fonte extensa. Mas, se a gente olhar para o céu à noite e ver aqueles pontinhos que são as estrelas lá em cima, tem estrela lá em cima que tem tamanhos 100, 200, 300, 500 vezes maior do que o Sol. Mas para a gente, devido à distância que nós estamos dela, ela nos parece apenas um pontinho. Então, para a gente, essas estrelas que são 100 vezes maiores do que o Sol, nas condições que nós estamos aqui agora na Terra, na posição que nós estamos, no nosso referencial, elas são fontes que pontuais. Então, a fonte pontual pode ser extensa e sem extensa pode ser pontual, a depender do referencial. Beleza? Bem, mas aqui em questão, a gente vai falar um pouco sobre a ideia de fonte pontual e fonte extensa e chamar atenção para duas coisinhas. Vejam só. Aqui eu tenho um anteparo. O que seria um anteparo? Um anteparo é um objeto que a luz não consegue atravessar. Tá bom? Esse quadro, por exemplo, se tiver alguma coisa aqui atrás da parede, a gente não consegue ver. Então, o quadro ou a
a parede são anteparos, né? São regiões em que a luz não consegue atravessar. Então eu tenho aqui um anteparo e acima dele eu coloquei uma fonte chamada fonte pontual. Se é uma fonte pontual, eu vou tratá-la como um ponto. Então, se ela é um ponto em uma fonte de luz, então ela vai emitir luz em todas as direções, tá? Em todas as direções. Uma parcela dessa luz emitida por essa fonte pontual vai incidir no anteparo e não vai conseguir atravessar esse anteparo, tá? Ou vai ser refletido ou vai ser absorvido pelo material, tá? Mas a região em que a luz atravessa sem bater no anteparo, ela consegue atravessar e consegue chegar até, por exemplo, o chão, aqui embaixo. Vamos imaginar que existe um chão, um solo, aqui um piso, tá bom? Então perceba que deste ponto para cá, a luz consegue chegar, então ele vai conseguir iluminar. Deste ponto para lá, a luz também vai conseguir chegar e vai conseguir iluminar. Mas existe uma região aqui, devido ao anteparo, que a luz não vai conseguir iluminar, até porque a luz ela não contorna os obstáculos com tanta facilidade, devido ao seu princípio da produção retilínea da luz. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que vai formar uma região de ausência de luz, chamada de sombra. Tá? Então, as fontes pontuais vai formar uma sombra do material que ela está iluminando. Ok? Mas se a gente utilizar uma fonte extensa, ou seja, onde o tamanho dela é maior, ela considera existe um certo tamanho de suas dimensões, a gente pode pensar o seguinte: vou pegar o mesmo anteparo, tá? Eu troquei o tipo de fonte para uma fonte extensa em vez de ser uma fonte pontual. Então eu coloquei aqui um quadradinho, um retângulozinho maior para dizer que isso aqui é uma lâmpada. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente, vamos pensar assim. Bem, o que a gente pode pensar? Esse ponto aqui, ele sai raios dele mesmo, de um único local, ou do ponto, né, em todas as direções. Uma fonte extensa pode ser idealizada como sendo uma região com várias fontes pontuais, uma do lado da outra. Você pode pensar assim. Então, se eu fizer um conjunto de fontes pontuais, eu posso montar uma fonte extensa. Olha o que a gente fez aqui agora. Eu peguei somente essa extremidade aqui e tratei ela como sendo uma fonte pontual. Então, essa extremidade aqui vai emitir luz em todas as direções. Então, em especial, didaticamente, a gente vai traçar apenas dois raios que nos interessam. Um raio tangenciando a borda desse anteparo e o outro raio tangenciando a outra borda. Como aconteceu aqui? Eu tenho uma fonte pontual, um ponto, onde saem muitos raios dele. Então, esses raios emitem em todas as direções. Uma parcela desse raio consegue tangenciar o anteparo e o outro também tangenciar o outro lado do anteparo. Então, imagine, perceba que eu estou tratando essa extremidade aqui como sendo também uma fonte pontual que tangencia as duas bordas. Mas o que eu falei agora há pouco, que a gente pode pensar como sendo um conjunto de fontes pontuais. Então vamos pegar agora o outro lado? Quando a gente pegar o outro lado e tratar este ponto também como uma fonte pontual, você vai ver que eu vou traçar aqui em uma tangente aqui a extremidade do anteparo, na outra também. Pronto. Então qualquer ponto ao longo da fonte extensa pode se comportar como uma fonte pontual que emite luz em todas as direções. Mas veja o que vai acontecer aqui. Você vai perceber que realmente vai ter uma região em que não vai ter incidência de luz alguma. Essa região a gente chama de quê? De sombra. Mas se você perceber, nessa região, logo ao lado da sombra, vou pensar assim, nós vamos ter uma incidência de luz, mas não com tanta intensidade, tá? Com intensidade baixa. Essa região onde a intensidade de luz é baixa, nós chamamos de quê? Penumbra. Então, penumbra é uma região próxima da sombra. A sombra é uma ausência de luz. A penumbra já existe uma parcela de luz, mas com intensidade fraca. E após a penumbra, a gente vai ter a região completamente iluminada. Perceba o seguinte, que vamos pegar somente essa penumbra aqui como referência. Vamos essa parte aqui. Perceba que essa parte aqui, para essa extremidade da fonte extensa, ela não está iluminando. A fonte extensa, nessa extremidade, só consegue iluminar daqui para cá. Então, eu estou dizendo que então existe uma parte da luz da fonte extensa que não está chegando nessa região. Em compensação, quando a gente analisar o outro ponto, este outro ponto está tangenciando essa borda, então quer dizer que esse ponto da fonte extensa consegue iluminar essa outra parte. Então nós queremos dizer o seguinte: nessa região
nem toda fonte extensa consegue iluminar. Se nem toda fonte extensa consegue iluminar, é porque essa região vai ter uma luminosidade do quê? Mais fraca. Por isso chama de quê? Penumbra. Então, grava aí. Fonte pontual gera somente o quê? Sombras. E fonte extensa gera o quê? Sombra e também penumbra, tá? Se eu coloco a minha mão aqui próximo ao quadro, a luz que está iluminando minha mão, que é uma fonte extensa, tá? Se a gente olhar aqui para o quadro, tá ruim, não dá para vocês verem aí, vai formar aqui atrás uma região mais escura do contorno da minha mão e uma região um pouquinho menos escura, mais acinzentada, perto da sombra. Essa região que chamamos de penumbra, tá? Em escalas astronômicas, a gente pode fazer um comparativo de uma fonte extensa ao que acontece, por exemplo, com os eclipses lunares e solares. A palavra eclipse, pessoal, quer dizer desaparecer. Quando eu falo eclipse lunar, quem está desaparecendo no céu é a Lua. Se eu falo eclipse solar, quem está desaparecendo no céu é o Sol, beleza? Então, como é que acontece isso? Então, gente, fazendo um comparativo, que seria a nossa fonte extensa agora? Seria o próprio Sol. Então, o Sol é uma fonte extensa, ele é muito grande em comparação ao tamanho da Lua e da Terra, por exemplo, tá bom? Então, o Sol é a fonte extensa, tá bom? Nesse papel aqui, quem está fazendo o papel do anteparo é a Terra. Então, compara os desenhos. Sol, tá? Terra. E aqui, do outro lado, vai formar a mesma coisa que formou aqui. Uma região de sombra e uma região de penumbra. Então, eu vou ter a região de sombra da Terra e uma região próxima de penumbra da Terra, né? E o que acontece? A Lua, como ela descreve uma trajetória em torno da Terra, em algumas situações, ela consegue atravessar justamente a sombra da Terra. Então, a Lua, quando está fazendo esse movimento em torno da Terra, o que vai acontecer? Até essa região aqui, qualquer observador da Terra vai conseguir ver a Lua, porque ela está totalmente iluminada pelo Sol. Quando ela entra nessa região roxa, que eu batizei de quê? De penumbra, então, algumas pessoas da Terra, alguns habitantes da Terra nesse momento, vão estar observando o que chamamos de eclipse parcial. Então, o eclipse parcial da Lua é quando a Lua está onde? Na penumbra da Terra, tá bom? Mas, no decorrer de um certo tempo, a Lua vai se movendo e ela vai conseguir o quê? Penetrar na sombra da Terra. Como ela vai penetrar na sombra da Terra, o Sol não vai conseguir iluminá-la. Então, ela vai o quê? Desaparecer, porque eu acabei de falar que a Lua é uma fonte aqui secundária. Então, você vai ver a Lua escura, preta no céu, se você conseguir vê-la, até porque ela está escura, né, como é noite. Então, quando a Lua penetra na sombra da Terra, nós dizemos que a Lua desapareceu dos nossos olhos. Então, é um eclipse aqui, lunar. Isso vai demorar um certo tempo. Depois a Lua vai sair da sombra da Terra, vai voltar para a penumbra, a gente vai começar a ver a Lua, a parcela dela, e depois o eclipse é finalizado, ok? Lembrando que a Lua, existem também as fases, né? E uma das fases da Lua é a qual a Lua também desaparece na nossa observação no céu, tá? Essa fase é chamada de fase de Lua nova. Cuidado, existe a diferença entre fase de Lua nova e eclipse lunar. Nos dois casos, a Lua está desaparecendo da nossa visão no céu. Mas a diferença é que no eclipse lunar, a Lua está desaparecendo pelo fato de estar penetrando na sombra da Terra. Na fase de Lua nova, isso não acontece. Já é devido à elíptica da Lua ser um pouquinho inclinada em relação à Terra e o Sol. Isso eu vou explicar em outro vídeo com mais detalhes, tá bom? Então, não confunda. Fase de Lua nova e eclipse lunar. O eclipse lunar acontece porque a Lua ela penetra na região de sombra da Terra. Só que ao mesmo tempo que a Lua está atrás da Terra, pode chegar um momento em que a Lua já está onde? A Lua vai estar onde? Na frente da Terra. Então, fora de escala, obviamente, aqui, a gente vai tentar descrever aqui um pouco a ideia do eclipse agora solar. Então, agora eu tenho um observador durante o dia, ele está olhando para o Sol, e o Sol, em um certo momento, devido a esse efeito aí, ele vai desaparecer, ele vai ser tampado, vai tampar o Sol, tá? E quem vai fazer esse tampão aí do Sol, nós vamos dizer que vai ser a Lua. Então, agora, a Lua que faz o papel de quem? Do anteparo. Perceba que as figuras aqui o papel aqui foi invertido. Anteriormente era fonte, anteparo e Lua, agora a gente vai inverter aqui, ó. A Lua agora é meu anteparo. Se a Lua agora é meu anteparo, está entre o Sol e a Terra, quer dizer que
vai ter uma região aqui na Terra em que a luz do Sol não vai conseguir chegar. Então essa região aqui é a região de quê? De sombra. Não mais sombra da Terra, mas a sombra da Lua sobre a Terra. Então os habitantes da Terra que estão dentro dessa região aqui não vão conseguir enxergar o Sol. Então o Sol vai desaparecer por uns instantes. Então isso vai caracterizar um eclipse o quê? Solar. Para as pessoas que estão na região de penumbra, tá? Eles vão ver o quê? O eclipse parcial do Sol. Como a Lua é muito pequena em relação ao Sol, em relação à Terra, quer dizer então que essa sombra que a Lua vai fazer na Terra também vai ser uma sombra o quê? Muito pequena. Então poucas pessoas do planeta conseguem observar o eclipse solar acontecendo devido à parcela da sombra da Lua sobre a Terra ser muito pequenininha, muito curta. Então somente algumas pessoas privilegiadas naquele momento vão conseguir ver aquele filme. Beleza? Então tá aí, gente, um pouco das aplicações do princípio da propagação retilínea da luz, e extremamente importante, já caiu já em vários vestibulares. E qualquer dúvida, comente, tá? Deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, tá? Deixe o seu like, tá bom? Inscreva no canal, porque a ideia aqui a gente já vai alimentar cada vez mais para tentar a física algo ser mais acessível para vocês, tá bom? Valeu!